noite. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês, amém? E você que nos acompanha pelo YouTube também, seja muito abençoado. Para nós é uma honra poder compartilhar com você esse momento tão precioso, nesse domingo 18 de maio. Hoje nós vamos estar iniciando uma série sobre o Espírito Santo, como nós falamos. E daqui a pouquinho nós vamos estar iniciando essa palavra. Mas eu quero agora aqui ler uma espécie de poesia que foi escrita por Basílio Magno, bispo de Cesareia, a respeito do Espírito Santo, que diz assim: suas obras são inefáveis em majestade e inumeráveis em quantidade. Como podemos conceber algo que se estende além das gerações? O que ele fazia antes do início da criação? Quão grandes são as graças que ele derramou sobre as coisas criadas? Com que grande poder ele governará as eras que ainda estão por vir? Ele existia, ele pré-existia, ele coexistia com o Pai e o Filho antes das gerações. Mesmo que você consiga imaginar alguma coisa além das eras, descobrirá que o Espírito Santo está muito além. Que o Senhor nosso Deus seja louvado. Graças te damos, ó Espírito Santo, aquele que foi enviado pelo Pai para ser o nosso ajudador. Obrigado, Jesus, por ter enviado o teu Espírito Santo a nós. Amém. Amém. Eu quero nessa noite introduzir essa série explicando o porquê dela, sobre o Espírito Santo. Desde algum tempo atrás, mais de ano, que eu venho querendo organizar isso. Meu coração tem pedido para a gente aqui da nossa igreja mergulhar nesse mover do Espírito Santo. E do ano passado para cá eu comecei a pensar, poxa, nós valorizamos tanto e fazemos um evento especial no Natal, fazemos um evento especial na ressurreição, e isso é muito justo, porque a ressurreição de Jesus é um marco na vida cristã, e nós fazemos o culto da ressurreição na data que o calendário cristão oferece, a data que se celebra mesmo. E por que não fazer isso com Pentecostes? Porque o Pentecostes, irmãos, é a festa da igreja. Foi o nascimento da igreja, foi no dia de Pentecostes. E então eu comecei a pensar sobre preparando isso para a gente, uma série de 3 domingos seguidos, falando sobre o Espírito Santo, para que nós possamos voltar nossa mente para aquele que é o autor da nossa salvação hoje. Aquele que, não o autor da salvação é Jesus, mas aquele que é o responsável para nos levar a Cristo e para manter a nossa fé, para nos ajudar no dia a dia. Foi Jesus quem disse, quando ele foi subir aos céus, lá em Betânia, porque você sabe, Jesus ressuscitou dos mortos, passou 40 dias aqui na terra, depois da ressurreição, falando das coisas espirituais, ensinando os discípulos alguns detalhes de como seria depois que ele fosse. E ele falou para os seus discípulos, é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Então, em outras palavras, ele estava dizendo, é melhor para vocês que o Espírito Santo venha, porque ele vai continuar com vocês. E ele disse, eu vou para o Pai, mas eu vou mandar um outro Consolador. E quando ele falou desse Consolador, ele falou de um amigo, um paracleto, alguém como um advogado ou um personal trainer, que não vai à sua frente puxando, dando ordem, nem atrás empurrando, mas que vai lado a lado dizendo, vai, você consegue, mais um passo, eu te ajudo, vamos. Sabe, o Espírito Santo é esse que vive na igreja hoje, e nós precisamos nos alinhar com ele, para que tenhamos uma vida que realmente vale a pena dizer que sou cristão. Então eu pensei, nós vamos fazer isso. Nós vamos falar sobre o Espírito Santo, como nós podemos nos aproximar mais dele nos relacionamentos do dia a dia,
E no dia de Pentecostes, porque esse ano o Pentecostes vai acontecer no dia 8 de junho, pelo calendário cristão, assim como no domingo da ressurreição, 20 de abril foi o domingo da ressurreição, o dia que o calendário celebra que foi mesmo o dia da ressurreição de Jesus. Esse ano, dia 8 de junho, é o dia do Pentecostes. O Pentecostes foi o dia que o Espírito Santo veio, porque no dia que Jesus, depois de passar 40 dias depois da ressurreição, ele disse: olha, eu vou subir para o Pai, mas eu vou mandar outro Consolador, e vocês vão pregar o Evangelho a toda criatura, mas não saiam de Jerusalém, fique esperando. Lembra? Jesus disse: fique esperando, até que vocês recebam do alto o poder que o Pai vai enviar. Então Jesus lá em Betânia, no monte, deu as instruções e os abençoou. A Bíblia diz que quando Jesus estava abençoando os discípulos, ele foi subindo, e os discípulos ficaram olhando para cima, até que ele desapareceu numa nuvem. Eu queria estar lá nesse, porque sabe, eu fico viajando, um impacto, um negócio desse, é tremendo. Aí, quando Jesus desapareceu na nuvem, sabe o que aconteceu? 2 anjos apareceram lá com eles, na hora, com vestes brilhantes, e eles falaram para os discípulos: o que vocês estão fazendo aí olhando para o céu? Esse Jesus que vocês viram subir, voltará, do mesmo modo. Então, no dia 1º de junho, que é o primeiro domingo de junho, que é o dia da ascensão, o dia que Jesus subiu para o céu, eu quero iniciar uma outra série falando sobre a volta de Jesus. Ele prometeu que vai voltar. E no momento da subida, os anjos já vieram e disseram: ele vai voltar. E no dia 8, que é o Pentecostes, sabe que o Pentecostes era uma festa judaica, que antes da igreja, antes do Novo Testamento, eles já celebravam o Pentecostes. O Pentecostes quer dizer quinquagésimo, assim como a palavra dízimo tem a ver com 10ª parte, Pentecostes quer dizer quinquagésimo, penta de 5, quinquagésimo, que era 50 dias depois da ressurreição. Só que os judeus celebravam essa festa, ela durava 8 dias, eles celebravam a saída deles do Egito, e eles celebravam nessa festa também, um dia era para a saída do Egito, eles comiam pão sem fermento e ervas amargas, para lembrar o sofrimento deles no Egito e ali o livramento de Deus. Eles celebravam nessa mesma festa, cada dia tinha uma celebração, abrangia uma outra área. Eles celebravam o dia que Moisés recebeu os 10 mandamentos lá no Monte Sinai, e celebravam no final a festa do Pentecostes, que era os primeiros frutos, a colheita dos primeiros frutos, que eram as primícias. Eles celebravam: nós éramos escravos no Egito, nós vivíamos na escravidão, no sofrimento, eles comiam ervas amargas e pão sem fermento para lembrar do sofrimento, e Deus nos libertou. Eles celebravam que nós éramos um povo escravo, agora somos livres, temos a nossa própria lei que Deus deu no Monte Sinai. E eles celebravam: nós não tínhamos direito a nada, mas agora nós estamos numa nova terra, e tudo que nós plantarmos nós vamos colher e comer. Então eles celebravam tudo isso. No Novo Testamento, quando Jesus veio, Jesus foi a Páscoa, o Cordeiro da Páscoa. Então nós celebramos, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, mas o Pentecostes é também os primeiros frutos, porque foi os frutos, a igreja nasceu nesse dia. A Bíblia diz, em algum lugar, diz assim: ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Ou seja, Jesus ia morrer, sofrer, mas ele vai ver os frutos que isso vai dar. E quando ele morreu e ressuscitou, no 50º dia, no Pentecostes, a igreja nasceu, e a multidão, 3.000 pessoas converteram num só dia. Depois foi avançando, hoje são 2,5 bilhões de pessoas no mundo que seguem a Cristo. Isso é muito maravilhoso. Então, é uma história que vale a pena você entrar nela. É uma história que motiva você a entrar nisso, sabe, irmãos? Era assim que o povo de Israel passava de filho para netos. Eles iam contando a história, eles matavam um cordeiro, eles diziam: olha, Deus mandou matar um cordeiro naquele dia. Esse cordeiro, por causa da morte dele, nós éramos livres. Os filhos primogênitos dos judeus, hebreus, não morriam, só os dos egípcios. Então nós vamos fazer isso em memória daquilo que Deus fez. E isso impregnava toda a família. E a fé era fortalecida. Nós não vamos fazer sacrifícios e nem todas essas coisas, mas nós vamos lembrar desses dias.
e vamos colher os frutos que isso produziu na vida dos cristãos. O Pentecostes, que já aconteceu, quando a igreja nasceu, as pessoas perguntaram para Pedro naquele dia: o que nós fazemos, Senhor? Eles arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados em nome de Jesus, e vocês receberão também o dom do Espírito Santo. Aí você fala: então, pastor, foi naquela época. Pois é, mas a continuação da palestra de Pedro foi: porque essa promessa é para vocês, para quem ele estava falando lá, para os seus filhos e para todos quantos ainda estão longe, todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então é para nós hoje, sim ou não? É para nós. Nós podemos ter essa renovação. E Deus tem colocado no meu coração Salmo 104, versículo 30, que diz: envia teu Espírito e renova a face da terra. Irmãos, eu tenho pedido isso para mim e para a igreja, para todo mundo, de Senhor, renova a face da terra. Deus renova, nós desejamos. E o meu intuito com essa série de mensagens é contagiar você com esse mesmo sentimento, com esse mesmo desejo de Senhor, renova. Sabe, eu penso num culto de Pentecostes. Eu não sei como vai ser, Deus vai dirigir, mas eu penso da gente chegar aqui e dizer: nós vamos sentar. A Bíblia diz que eles estavam todos no mesmo lugar, sentados, esperando. Estavam lá há 10 dias, porque Jesus subiu para o céu e disse: não saio daqui, fique aguardando até receber. E durou 10 dias essa espera. E eles estavam lá sentados. Eu penso que nesse dia talvez não vai sair nada daqui do palco para vocês, talvez não vai ser nada do pastor para todos os irmãos, talvez vai ser o que vai estourar, vai ser aí dentro de todos nós. Nós vamos estar sentados dizendo: renova, Senhor, renova. Irmãos, imagine isso. Renova, Senhor, renova, Senhor. Nós não vamos nem pedir: Espírito Santo vem, porque Ele já está aqui. O que nós vamos pedir é: nos renova. Amém? Quantos vão fazer isso? Você vai ver o que vai acontecer na sua vida, na sua família, nessa cidade. Sabe, Deus só está esperando um povo que se levanta com confiança em Deus e com desejo de ser usado por Ele para fazer um grande avivamento nessa cidade. E eu creio que Ele vai fazer isso em nome de Jesus, para a glória de Deus. Então vamos começar a nossa palavra de hoje conhecendo o Espírito Santo. Por que eu quis fazer isso? Conhecendo o Espírito Santo. Porque, irmão, por incrível que pareça, o Espírito Santo é um Deus esquecido. As pessoas quase não oram ao Espírito Santo, e Ele é Deus. Tem um livro que eu estou lendo agora, que o título dele é o Deus Esquecido. Quantos de vocês já oraram a Deus Pai, dizendo: Deus Pai, fala se dirigindo a Deus Pai, Pai nosso que está no céu? Todo mundo, né? Foi a oração que Jesus ensinou. Mas quando você faz aquelas orações: Deus, eu preciso agora de uma intervenção do Senhor. Hoje eu orei por um homem aqui que estava com câncer, e ele estava pedindo, e eu falei: Deus, tem misericórdia, remove esse câncer, Deus. E aí nós estamos nos referindo a Deus Pai, porque é de praxe, nós estamos falando com o nosso Deus, e é certo. Em nome de Jesus, a gente pede tudo a Deus. A gente tem facilidade de falar com Deus. A gente tem facilidade de falar com Jesus, até porque Jesus esteve aqui entre nós. Ele foi um homem, se tornou homem. Ele é Deus Filho. Quando você fala Deus Pai, você pensa num personagem que tem filhos, que abençoa, que disciplina. É ou não? Então é fácil a gente entender um Deus como Pai. É fácil a gente entender Deus como Filho. Deus Filho, Jesus é alguém que tem um Pai, que obedece e que nos salvou. Mas quando chega no Espírito Santo, a gente pensa que Ele é um poder. A gente pensa que Ele é um sopro, que Ele é um vento impetuoso que encheu a casa naquele dia do Pentecostes. Ele não é um vento, Ele não é um poder, Ele não é uma força. Ele é uma pessoa como o Pai e o Filho, que se relaciona com a gente, que ouve as nossas orações, que você pode pedir alguma coisa dele e ficar esperando. Amém, irmãos? Isso é muito importante. Eu sei de tantas histórias de pessoas que pediram algo do Espírito Santo. A gente não costuma pedir do Espírito Santo e ficar esperando. A gente faz uma oraçãozinha, a gente vai direto para Jesus, porque a gente tem mais afinidade. Mas é o Espírito Santo que está em ação na igreja hoje. Nós estamos vivendo a era do Espírito Santo. É agora. Jesus já foi e disse: eu vou mandar o Espírito Santo, e é Ele que vai ficar com vocês. E Ele está aqui conosco. E Ele não é inferior a Jesus. Eu costumo dizer que se Jesus não voltasse, Ele prometeu que vai voltar, certo? Sim ou não? E Ele vai voltar. Mas se Ele não voltasse,
nós não teríamos prejuízo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é Deus como Ele, é equivalente a Ele. Nós não ficaríamos em falta. Isso é muito poderoso. Então, se você valoriza isso, você conhece um pouquinho sobre o Espírito Santo, você vai valorizá-lo mais. Então, conhecendo o Espírito Santo, primeiramente nós temos que entender, nós somos cristãos, nós cremos num só Deus, Deus único, nós somos monoteístas. No Antigo Testamento, o povo de Israel também, Deus tinha dito através de Moisés: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um só. O povo da Bíblia hoje, o povo do Novo Testamento, também Deus é um só. Portanto, não só que Deus é um só, mas, no entanto, Pai, Filho e Espírito Santo são as três pessoas da Trindade que formam esse Deus, que geram esse Deus, que produz esse poder sobrenatural na nossa vida. Então, nós cremos que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e que essas três pessoas são um só, iguais em poder e glória. Isso aqui você ouviu em algum lugar aqui nessa igreja. Já ouviu? Quem já ouviu essas frases? Que Deus é um só, mas Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Na Nova Criatura você estudou sobre isso, que Deus é um só, mas Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Então nós declaramos isso baseado na palavra de Deus. Embora na Bíblia não tenha o nome Trindade, mas tem todos os argumentos que provam que Deus é um Deus trino, ou triuno, um Deus em três pessoas, porque está escrito, a Bíblia fala que a graça de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo. Jesus disse que era para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, em vários lugares está muito explícito que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, isso nós precisamos ter em mente. Ninguém pode compreender, no entanto, plenamente a Trindade. É impossível compreendermos Deus com a nossa mente limitada, pois Deus é infinito. Muitos teólogos já discutiram, e até hoje discutem, relacionado à questão da Trindade, e eles nunca vão chegar a uma conclusão de conhecer tudo, porque a beleza de Deus, a beleza dos mistérios de Deus consiste em nos depararmos com o desconhecido, e aí o que resta é nos recolhermos em nós mesmos e nos inclinarmos em uma profunda adoração ao Deus que transcende todo entendimento, ao Deus que está acima de todo o universo. E mesmo assim é o nosso Deus. Nós podemos dizer, esse Deus criador dos céus e da terra, esse Deus que põe limite às águas do mar, esse Deus, se você ler todo o Salmo 104, irmão, você vai ficar impressionado. Deus falando que Ele criou os mares e os monstros marinhos, e Ele providenciou caminhos no mar por onde os navios andam. Cara, é incrível. A Bíblia diz assim que Ele sopra sobre a terra e nasce os seres vivos. Ele fecha seus olhos, tira o olhar deles e eles morrem. Ele envia o seu Espírito e eles se reproduzem, e a terra se renova. Deus é um Deus acima de tudo, e no entanto você e eu podemos dizer, Ele é o nosso Deus. Ele está comigo na minha casa, eu me relaciono com Ele, Ele me ouve, eu falo com Ele na hora que eu preciso. Amém, irmãos? A igreja precisa ser uma igreja mais envolvida, sabe? O cristão deveria ser mais consciente do potencial que nós temos em Deus, do privilégio que nós temos de ter um Deus que ninguém pode contradizê-lo. Ele está acima de todo entendimento, de toda ciência, e mesmo assim Ele se inclina para ouvir a minha oração e a sua oração. Então você e eu nunca vamos entender perfeitamente, porque nós somos limitados. Podemos definir a doutrina da Trindade da seguinte forma: cada uma das três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, são 100% Deus, e existe 100% Deus, e só existe um Deus em três pessoas. Isso aí destrói os argumentos dos muçulmanos, daqueles que querem dizer que um outro Deus existe que é mais poderoso, mas o nosso Deus é o único.
Muitos cristãos não sabem quase nada sobre o Espírito Santo. E às vezes a gente até entende, porque a igreja não tem ensinado muito, mas também não existe a possibilidade da gente dizer, vamos ensinar ao ponto de todo mundo entender perfeitamente. O que nós precisamos é compreender o acesso que nós podemos ter a Ele e nos deixar levar por Ele. É como a Bíblia fala de você entrar no rio do Espírito e deixar Ele te levar. Você não pode ficar no controle, querendo controlar, deixa o Espírito te levar. Então, uma das razões porque muitos negligenciam o Espírito Santo, por causa disso, porque o Espírito Santo, não, o Deus Pai, todo mundo acha fácil, porque Deus Pai é um ser que tem filhos e que se relaciona. Deus Filho é alguém que tem pai e que viveu entre nós. Mas o Espírito Santo é falado muitas vezes que no dia do Pentecostes veio como um vento, um fogo, um poder, uma unção, um óleo. Aí confunde as pessoas. Mas Ele é tão pessoal como Deus é e como o Jesus é. E nós precisamos aprender a nos relacionar com Ele. Agora, como eu falei, existe um livro chamando ele de Deus ou Esquecido. No entanto, nós dependemos de Deus para chegarmos a Cristo. Você sabia que você só veio a Cristo por causa do Espírito Santo que te convenceu do pecado, do juízo e da justiça? Às vezes um cara pecador, miserável, que não quer saber de Deus, que até zomba de Deus, e você fala do Evangelho, ele não liga, ele zomba, mas você começa a orar por ele, começa a orar em línguas por ele, e daqui a pouco o Espírito Santo faz uma obra lá, e quando você menos espera, ele está aqui chorando, se quebrantando diante de Deus, e tendo também comunhão com o Espírito Santo, porque ele pode fazer essa obra. O nosso dia a dia também, somos sustentados pelo Espírito Santo. Se você ficar um mês sem querer saber do Espírito Santo, sem se relacionar com ele, você não terá garantia que você ainda é crente daqui a um mês, porque é Ele quem nos sustenta. A Bíblia diz que é Ele que nos ampara, nos auxilia nas nossas fraquezas. Sabia que quando você ora em línguas, você está orando no Espírito? Eu tenho um livro esse livro é do David Robson, é um livro Andando no Espírito, Andando no Poder. Esse livro fala que o Espírito Santo, ele é o que faz a conexão do Espírito de Deus com o nosso espírito. Então aquilo que Deus quer comunicar ao meu espírito, em mais de uma maneira de fazer isso. Ou Deus fala para o Alami, que Deus quer passar uma informação para Val, e o Alami vai falar, só que essa informação passa pela humanidade dele, corre risco de ter um entendimento errado, uma emoção, coisa parecida, e chega na Val, a Val pode ter também a sua influência negativa, entender um pouco mais errado. Lembra quando a maior briga de casal é assim? Porque ele diz uma coisa, ela entende diferente, aí questiona, mas quando você ora em línguas, o Espírito de Deus está comunicando do Espírito de Deus, do Espírito lá do Pai, para o nosso espírito, sem intervenção humana. Sem intervenção humana. Isso é muito maravilhoso. Por isso nós temos que nos relacionar com o Espírito Santo, para deixar Ele fazer essa obra. Sabe, imagina que eu vou orar por uma pessoa. Eu estou orando pelo meu irmão Cleito ali. O Cleito não era um crente. E aí eu estou orando por ele, pedindo a Deus para mudar a vida desse camarada. Mas só que a minha oração, às vezes eu estou pedindo uma coisa que eu estou pelo meu entendimento, querendo definir o que é bom para ele. Mas quem sabe o propósito para o qual ele foi criado é Deus. Quando Deus criou Cleito, Ele tinha em mente o que Ele queria para ele. E sabe quem estava lá nessa hora? O Espírito Santo, participando da criação. Então o Espírito Santo sabe exatamente o que Deus queria para o Cleito, e Ele ora através de nós, por ele. E essa oração é 100% respondida, porque é perfeitamente de acordo com a vontade de Deus. Isso é muito importante. Quando a igreja entende esses princípios, ela vai viver um outro nível, em nome de Jesus. Aleluia. Então, nosso objetivo hoje é focar no Espírito Santo como um ser pessoal, porque das três pessoas da Trindade, ele é o mais deixado de lado, o mais negligenciado. Então, pensa nisso. Você pode conversar com Deus. Vamos lá. Primeiro ponto aqui: o Espírito Santo é divino. Isso significa que Ele é Deus, co-igual a Deus Pai e a Deus Filho, e tem a mesma essência.
Então você não precisa preocupar sobre o Espírito Santo, se ele é divino, se ele é Deus. A Bíblia diz que ele é divino e ele é Deus, e tem a mesma essência do Pai e do Filho. As pessoas antigamente até achavam que era pecado adorar o Espírito Santo, porque eles achavam, deve ser uma idolatria, porque nós só temos um Deus. Mas o Espírito Santo é tão Deus quanto o Pai e quanto o Filho. Segundo ponto, o Espírito Santo é eterno. Ele não tem início nem fim. Ele sempre existiu e sempre existirá. Ele não tem começo, ele não foi gerado. A Bíblia diz que Deus gerou Jesus, o seu Filho. Jesus foi gerado de Deus Pai, e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Nós não temos todo entendimento, mas sabemos que ele é assim. Então ele não tem um começo. Ele é Deus eterno para sempre. Amém. Então ele existe, sempre existiu, sempre existirá. Terceiro ponto, ele é onisciente. Onisciente quer dizer que ele tem toda a ciência, sabe tudo, tem todo o conhecimento, e não há nada em todo o universo que o Espírito Santo não saiba. Sabe os pensamentos mais profundos seus, aquilo que nem você sabe. Às vezes você está com uma angústia no coração e você não sabe do que é. O Espírito Santo sabe o que está causando. E se você for íntimo com ele, ele vai lá naquele ponto e vai libertar você. Ele sabe todas as coisas. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 diz: Deus, porém, revelou isso Deus revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Paulo estava falando sobre os que mataram Cristo, as autoridades romanas e judaicas que se organizaram, se juntaram para condenar Jesus à morte. Eles não sabiam, eles não tinham a revelação do que eles estavam fazendo. Eles sabiam que estavam cometendo um crime, um julgamento injusto, mas eles não sabiam as implicações. Eles não sabiam que eles estavam até sendo usados para cumprir aquela profecia que falava que o Cristo viria dar a vida por nós. É interessante que a Bíblia fala que a mensagem da cruz é loucura para os judeus e escândalo para os gregos, porque os judeus não aceitaram Jesus, muitos deles porque eles pensavam, o Messias que Deus prometeu é o Deus eterno que vai vir habitar entre nós, que vai governar o mundo, e ele virá ainda, vai governar no milênio. O mundo inteiro vai ser governado ainda por Jesus. Mas aqueles judeus da época, tanto as autoridades como aqueles líderes religiosos, fariseus, sacerdotes, que cumpriam rigorosamente as leis do Antigo Testamento, mas não tiveram revelação. Sabe por quê? Porque eles olhavam para Jesus e diziam, esse não pode ser o Messias, porque o Messias é o Deus eterno que vem reinar sobre nós, e esse aí é um fracassado, que está sendo julgado, condenado e morto, como bandido. Não, sabe, por isso que a Bíblia diz, era escândalo para os judeus, por isso que eles ficavam irritados, por isso que eles não aceitavam. O nosso Deus não pode ser um Deus desse tipo. Eles não souberam, não tinham revelação. Os gregos zombavam dos judeus e diziam, olha o Deus deles, foi condenado, está morto numa cruz como um ladrão. Então havia um descrédito pela falta de revelação. Mas olha o que a Bíblia diz, irmãos. Paulo está dizendo para os coríntios, mas Deus revelou isso a nós pelo seu Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas. Esse sondar todas as coisas, ele tem o sentido literal de medir, de explorar algo, como o fundo de um rio ou subsolo, com uma sonda que vai lá e deixa tudo. Você está aqui, você não sabe o que tem no fundo daquele rio, mas aquela sonda vai lá e é capaz de até medir com a profundidade, largura e tudo que tem lá embaixo. Ele é uma sonda, e a Bíblia diz que o Espírito Santo faz isso, até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito Santo sabe tudo sobre mim, sobre você, e sabe tudo sobre Deus, e é capaz de preencher essa lacuna, esse abismo que há entre a nossa pouco entendimento e a grandeza de Deus. O Espírito Santo vem e preenche esse abismo com a sabedoria dele. Por isso que ele nos une a Deus, por isso que ele é a marca de Deus em nós, por isso que ele nos leva a conhecer a Cristo. Amém, irmãos? Quantos querem se relacionar mais com o Espírito Santo?
Eu vou te falar, uma igreja que vai amar, que vai viver isso, vai ser a igreja que vai estar na vanguarda de um grande movimento poderoso de transformação de uma cidade. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 diz: ora, a pessoa natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque essas coisas se discernem espiritualmente. Então tem que ter esse envolvimento com o Espírito Santo. Se você quer crescer espiritualmente, ser cristão não é apenas ser membro de uma igreja, é confessar Jesus como Senhor, você fica salvo e vai para o céu quando morrer. Mas essa vida tem coisas extraordinárias para acontecer. Deus quer agir, Deus quer que você seja os braços, as mãos e os pés, a boca e os olhos dele, para entrar nesse mundo e fazer uma diferença. E Deus vai usar pessoas cujo coração está cheio, repleto desse poder, dessa ação do Espírito Santo. Esses seremos nós, amém, irmãos? Quantos vão fazer isso? Amanhã começa um jejum sobre isso, para que Deus nos tome nesses dias e Deus nos faça pessoas totalmente renovadas nele. A fé salvadora é produzida pelo poder do Espírito Santo, que é capaz de transformar os corações do pecador mediante a pregação do Evangelho. Então, quando uma pessoa ouve o Evangelho, quantas pessoas já ouviram dezenas de vezes o Evangelho e nunca ligaram? Mas tem um dia que o Espírito Santo faz nascer a fé no coração de uma pessoa. Tem um dia que o Espírito Santo convence você e diz: hoje é o seu dia. Ele é responsável por isso. Daí a importância de nós conhecermos intimamente o Espírito Santo. Número 4, o Espírito Santo é onipotente. Ele tem todo o poder, é todo poderoso, possui um poder ilimitado, e é capaz de realizar qualquer coisa, assim como o Pai e o Filho. Algumas virtudes do Espírito Santo, algumas manifestações de poder do Espírito Santo: milagres, transformações, curas, libertações, provisões. Sabe quantos milagres já aconteceram? Lembra daquele senhor George Miller, né? Aquele que tinha o orfanato, que no dia que não tinha nada, ele tratava milhares de pessoas, cuidava milhares de crianças, e no dia que não tinha nada para comer, ele dizia: põe os pratos na mesa e vamos orar. E quando ele estava orando, de repente alguém batia na porta lá do orfanato e dizia: olha, a carroça quebrou aqui na frente, e nós vamos ter que entregar todo o produto aqui, porque não dá para levar, vai estragar. E aí supria tudo. Aí no outro dia não tem pão. Aí ele chamava as crianças: prepare as mesas para o café da manhã e vamos orar pelo pão. Quando ele estava orando, alguém batia lá: olha, a carreta, a carroça que leva pão para o palácio, chegou lá e foi recusado, porque o pão passou do ponto um pouquinho, não passou no teste, eles não aceitaram. E nós não temos o que fazer com esse pão, nós temos que dar para alguém. Pensamos nesse orfanato, entregava o pão e supria todo mundo. Sabe, irmãos, o Espírito Santo é capaz de fazer coisas extraordinárias na nossa vida. Quando você pensa: meu Deus, o que eu posso fazer? Eu não sei o que fazer nessa área. Aquele meu filho está rebelde, talvez está nas drogas, ele não tem jeito, ele mesmo acha que não tem jeito, e o Espírito Santo vai lá e quebranta o coração dele e muda a história. É assim que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo participou da criação do universo. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2 diz: no princípio Deus criou todas as coisas. No princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Não havia nada, era um caos, não havia pessoas, não havia árvores, não havia vida ainda, nem o universo tinha sido criado. Deus criou tudo a partir daquele dia, e o Espírito Santo é que estava ali preparando os fundamentos da terra que seria criada. Ele estava preparando um ambiente criativo para Deus chegar e dizer: haja luz, e a luz, pum, acontecia. Que nasça árvores, e nasciam as árvores. Que se faça os luzeiros, o sol, a lua, tudo foi criado a partir do Espírito Santo. A luz que você precisa para resolver os problemas que você não sabe como fazer, está com o Espírito Santo, e não está lá no céu, está dentro de você. Isso é muito importante saber. A ressurreição de Jesus, sabe quem causou a ressurreição de Jesus? O Espírito Santo.
Havia uma tumba com uma pedra muito grande, rolada para lá com vários soldados vigiando armados lá, e diz, aqui ninguém entra, aqui ninguém sai. E os anjos vieram e tiraram a pedra, eles desmaiaram, os soldados desmaiaram de medo. Mas sabe quem entrou na tumba e pegou aquele corpo ensanguentado, enrolado numas faixas com um tipo de cola, um bálsamo que colava tudo, que aquele pano ficaria tipo uma casca. E ele foi lá, e o Espírito Santo foi lá e fez aquele corpo se recompôs e virou um corpo glorificado, bonito, cheio de vida. É o Espírito Santo que tem o poder de restaurar as nossas vidas, de vivificar a sua vida, de fazer você se tornar uma pessoa nova, diferente em todas as áreas, para a glória de Deus. E o número 5, Ele é onipresente. O Espírito Santo está em todo lugar ao mesmo tempo. Isso não é maravilhoso? Alguém pode estar numa mina de carvão perdido lá no interior da Índia, no subsolo, esquecido por alguém, ninguém vai mais tirar ele de lá. Mas lá ele pode falar com o Espírito Santo, lá dentro. Salmo 139, versículo 7 a 10 diz: para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita me susterá. Irmãos, você tem uma garantia de que não importa qual profundo você esteja, nas drogas, no pecado, na escuridão, na falta de ideia para sair de alguma crise, o Espírito Santo está lá. Ele pode dar a direção para a sua vida, você pode ser guiado por Ele, Ele pode te levar para onde Ele quer que te levar, se você permitir. Amém, irmãos? Isso é ser crente, isso é ser pentecostal, isso é acreditar no poder de Deus que habita dentro de mim e dentro de você. Nós não somos qualquer pessoa, nós não estamos abandonados nesse mundo não. Aleluia. Então, para resumir aqui, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, junto com o Pai e o Filho, cuja obra é manifestar o poder de Deus, poder ativo, a presença ativa de Deus na terra e principalmente na igreja. Todas as ações que nós precisamos vêm do Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus é Espírito, portanto, o Espírito Santo é plenamente Deus, e existe eternamente e possui toda a essência de Deus. O Espírito Santo é muito mais do que uma força. Estou agora só recapitulando. O Espírito Santo é muito mais que uma força, um poder ou uma unção. Ele é uma pessoa, ele se relaciona com a gente. O Espírito Santo é uma pessoa. Não confundir com o ser humano. Ele não é humano, ele é pessoa, porque ele tem características pessoais. Ele é capaz de se comunicar e de se relacionar com a gente. A Bíblia diz que o Espírito Santo fala, em Hebreus capítulo 3, versículos 7 a 8 diz: por isso, como diz o Espírito Santo, o Espírito Santo diz: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureça o coração, como foi na rebelião no dia da tentação no deserto. Apocalipse capítulo 2, versículo 7, na parte A diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito está falando com muita gente hoje aqui. Muitas vezes nós não ouvimos ou não reconhecemos, mas se você der ouvidos ao Espírito Santo, Ele vai te livrar de decisões erradas. Ele vai te dar sabedoria para lidar em casos onde sua esposa, numa briga que você percebe que se levar em frente vai dar em divórcio, ou até morte, ou qualquer coisa poderá se estragar na sua vida. Ele vai te dar sabedoria para tomar a decisão, talvez numa mudança de cidade, talvez para um novo emprego, talvez num novo investimento que você quer fazer. Consulte o Espírito Santo, Ele tem interesse pela sua vida. Ele foi enviado por Jesus, pelo Pai, ao pedido de Jesus, para nos auxiliar nas nossas fraquezas, diz a Bíblia. O Espírito Santo tem emoções, ele pode ser entristecido. Olha o que diz Efésios capítulo 4, versículo 30. E não entristeçam,
e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Você foi marcado como o vaqueiro, o fazendeiro faz com o boi, que pega um ferro em chamas e dá uma carimbada aqui no boi, e por onde aquele animal passar, se ele sair da fazenda, se ele for solto ou roubado, o fazendeiro onde encontrava, dizia: esse aqui é meu, tem a minha marca. Amém, irmãos? Você tem a marca do Espírito Santo. A Bíblia diz que quando você se converte, você e eu somos selados com o Santo Espírito da promessa. Você sabia que nos bilhões de pessoas que o mundo tem, vamos falar de uma cidade aqui, milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas aqui em Boa Vista, e Deus olha assim para a multidão de Boa Vista, e Ele diz: aquele é meu, esse é meu, aquele lá também, aquele ali também. Eu estou vendo a marca, todos esses que têm a marca são meus. O selo da promessa. O diabo vai querer destruir sua vida, claro, ele quer, mas ele não pode. Ele tem medo de você. Ele sabe que você tem a marca do Todo-Poderoso. Mas se você entregou a vida para Jesus, se você já nasceu de novo, talvez tenha pessoas aqui hoje dizendo: meu Deus, eu pensei agora, eu cometi pecados tão terríveis, que se esse pastor pelo menos sonhasse o que eu fiz, ele nem ia olhar para mim, nem ia querer que eu estivesse na igreja. Deixa eu te falar uma coisa: se você pensou assim com pesar, meu Deus, eu não tenho merecimento nenhum por isso, porque eu fiz tanta coisa errada. Se eu não tivesse feito, eu estou tão triste. Se você tiver com essa atitude, já é uma obra do Espírito Santo quebrantando você e dizendo: meu filho, ninguém merece, eu vou te dar a graça porque você precisa, e porque do seu arrependimento, porque você não queria agir assim, porque você fez isso por acidente, você não é o teu prazer. A Bíblia diz que Deus perdoa todos aqueles que confessam a Ele seus pecados. É o Espírito Santo que está te convencendo para você ter uma nova vida hoje. Então você tem uma marca. Sabe, irmãos, tanto Deus conhece cada um de nós pela marca, como Satanás também sabe, e ele não pode tocar naqueles que têm a marca de Deus. Ele pode no máximo oferecer. Sabe o que o diabo faz? Ele oferece, põe um outdoor oferecendo o produto, você vai comprar se quiser, porque ele não pode te forçar, porque você tem a marca, o Espírito Santo que marcou você. Ele é a própria marca de Deus na sua vida, ele não pode te forçar. Mas também as pessoas vão ver essa marca. Essa marca produz em você uma atitude diferente, um caráter diferente. Quando você tem a marca do Espírito, você pode até falhar, mas você não fica bem em falhar. E quando você comete qualquer erro, você sai correndo para pedir perdão, para perdoar também os outros e assim por diante. Existe uma marca do Espírito Santo que faz você ser conhecido na cidade ou em todo lugar onde você estiver. Amém? E eu quero que você leia comigo agora, rapidamente, aqui no telão, alguns nomes dados ao Espírito Santo. Vamos começar assim, ó. Nomes do Espírito Santo. O Espírito Santo é chamado de Espírito Vai levando, todos os... Valendo. Espírito do Senhor. Tudo aí, aquela frase primeira serve para todos. É chamado de Espírito da verdade, da vida, da adoração, Espírito da santidade e assim por diante. Tire foto ou marque para você, escreva para você lembrar. Sabe, quando você estiver tendo um problema de amor, você sente que você não é amado por ninguém, você se sente rejeitado, você fala: mas eu tenho o Espírito de amor. A Bíblia diz que o amor de Deus já foi derramado nos nossos corações. Você pensar: eu não consigo perdoar aquela pessoa, eu não consigo amar aquela pessoa. Você consegue. A Bíblia diz que Deus já derramou o Espírito Santo de amor. O amor já foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Você tem isso dentro de você. E agora, para encerrar, eu quero ler João capítulo 7, versículo 37, 38 e 39, que diz assim, ó, preste bem atenção. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim,
Como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito Santo, que os que crescem nele haveriam de receber, pois o Espírito não havia sido dado a eles ainda, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Ou seja, quando Jesus falou isso lá para os judeus, ele disse: eu estou falando que aqueles que creem, do seu interior vai fluir rios de água viva. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Irmãos, o meu desejo é que nesses dias que nós estamos trabalhando, falando sobre o Espírito Santo, e no dia de Pentecostes, o desfecho aqui, é que todos nós que vamos estar aqui, estejamos com uma sede. Sabe aquela sede, quando você ficou o dia todo num deserto, num sol quente de Roraima, sem água, e você está ansiando por água. Quando todos nós estivermos naquele dia ansiando pelo Espírito Santo, por uma renovação, ele virá. Agora, lembra que do seu interior fluirão de água viva. Nós não vamos naquele dia pedir: ó, Espírito Santo vem, e você fica esperando ele vir do céu, não. Ele já está dentro de nós. O que vai acontecer é que ele vai estourar uma fonte, é como um rio subterrâneo que corre aqui embaixo, e de repente não aguenta mais a pressão, e o solo explode, e vira um novo rio aqui correndo de águas vivas. É isso que vai acontecer nesse dia. Sabe, eu penso que nesse dia nós não vamos fazer muita coisa. Talvez a gente vai até dispensar o louvor, não sei. Eu só sei que nós vamos estar sentados aqui dizendo: envia, Senhor, renova, Senhor, renova, Senhor. Irmãos, eu quero que você decore essa oração. Vai ser só isso que você vai orar esses dias, durante o jejum que começa amanhã. Esse jejum começa amanhã, dia 19, e vai até dia 8 de junho, dia do Pentecostes. E a nossa oração será: renova, Senhor, envia teu Espírito. Leia Salmo 104, especificamente no versículo 30, que diz: envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Amém? Eu quero convidar você agora para fechar seus olhos. Fique em pé e começa a pedir: Senhor, isso que o Senhor falou agora por último, desse último versículo. Quem crê, do seu interior fluirão rios de água viva. Ah, Deus, eu quero experimentar isso. Quantos querem experimentar isso? Então agora desligue de qualquer pessoa, não fale com os outros, fale só com você e Deus. Começa a dizer: eu quero isso, Senhor. Eu quero começar hoje uma preparação. Sem que sabe esse avivamento que foi tão profetizado para o norte, que vai começar do norte, vai varrer todo o Brasil. Quem sabe vai começar aqui conosco, aqui em Boa Vista, e todas as igrejas vão ser afetadas. Todos nós, juntamente com todos os irmãos em Cristo das outras igrejas, juntos vamos estar nesse mover poderoso do Senhor. Então comece agora a orar. Se tem alguma consciência de pecado que você pensa, talvez isso me impediria eu ter intimidade com o Espírito Santo, peça perdão agora a Ele, agora aí mesmo. Ele está aí contigo, amém? Enquanto nós cantamos. E os que já estão livres para receber, só começa a dizer: ó Espírito, renova-me, renova a minha vida, renova a minha fé, renova a minha unção, renova a tua presença na minha vida. Se você sabe orar em línguas, ore em línguas. Deixa o Espírito Santo interceder por nós. Que traz vida. Não tenho as palavras certas a dizer para provocar-te a querer mais do que. Ó Espírito, vem. O Senhor disse que nos últimos dias derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão vossos velhos. Até sobre os servos derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Vem, 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 vem Espírito. Prometestes, derrama teu Espírito, derrama teu Espírito. Se você quiser sair do seu lugar e se prostrar aqui na frente, se você quiser se prostrar nesse lugar que você está, se você quiser clamar a Deus, tenha a liberdade de se expressar. Oh Deus, visita essa igreja, visita cada irmão nessa noite. Uma
unção nova, uma unção nova, que quebra as cadeias, a cadeia da timidez, a cadeia da dúvida, a cadeia do pecado, cai por terra agora em nome de Jesus. Se me alcanças quando eu fujo, Senhor, vem encher minha alma de amor. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito. Seja avivado em nome de Jesus. Ó Pai, quebra todas as cadeias que estão impedindo qualquer pessoa de ter essa comunhão com o Senhor. Meu Deus, quebra as correntes que têm mantido as pessoas presas. Eu oro, meu Deus, que aqueles que estão hoje tendo consciência de pecado possam se livrar agora por um ato de fé, de confissão. Que o Espírito Santo renove essas pessoas agora. Sabe, irmãos, talvez você está hoje dizendo: eu quero tanto, mas eu não sei por onde começar. Talvez você é daquele extravagante que gosta de pular. Quando eu sinto o Espírito Santo, eu pulo, eu corro. Fica à vontade. Mas talvez você é daquele que se aquieta, que se recolhe, e você sente que está no seio de Deus. A Bíblia diz que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Não deixe nada ser barreira na sua vida. Tão somente deixe a onda do Espírito te levar. Ele está aqui. Deixa te levar. Eu quero que você que sabe orar em línguas, ore. Você que pode cantar o Espírito Santo, cante. Cante assim comigo. A igreja, cante. Eu navegarei. Toda a igreja cante. No oceano do Espírito, e ali adorarei. Aleluia, vem Espírito Santo. Ó Deus, leva na enxurrada, leva na onda do Espírito cada pessoa. Leva aquele que está fraco, leva aquele que está clamando hoje para ser carregado por ti. Ó Deus, vê a intenção dele. Vê, meu Deus, o coração quebrantado dele, e toma isso como um sinal de sede e fome pela tua presença. Oh Deus, toda a igreja cante. Espírito, 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 Espírito. Oh Deus, o Senhor conhece o seu povo. O Senhor conhece cada um que está aqui. Nós oramos agora pedindo que esse poder sobrenatural do Senhor venha sobre a tua igreja, sem medida. Faz, meu Deus, transbordar. Que todos saiam daqui hoje, meu Deus, cheio dessa unção, cheio da renovação. Que suas famílias sejam inundadas pelo poder do Espírito Santo. Como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Se tiver alguém hoje que quer entregar sua vida para Jesus, ou você quer reconciliar com Deus, saia do seu lugar. E você que quer só renovação, continue nesse mesmo ambiente, convidando o Espírito Santo para te conduzir nesse rio. Você não precisa estar no controle, deixa ele te levar na onda dele. O Espírito Santo quer mover os corações aqui, para transformar vidas, para mudar a sua história, para mudar essa cidade.
Em nome de Jesus. Espírito, Espírito, vem suavemente. Espírito. Oh Deus, nós oramos. Esteja começando hoje, Deus, um mover diferente na nossa igreja. Em nome de Jesus. Eu oro que o Senhor esteja refinando a fé de cada um aqui nesta noite. Toca no mais profundo da alma. Vai libertando pessoas da depressão. Vai libertando pessoas hoje da tristeza profunda, da angústia, da ausência de Deus. Oh, como esse rio que vai inundando, por onde esse rio passa vai tendo vida, vai nascendo vegetação. Daqueles que estão vivendo uma vida seca, sem Deus, sem vida, que esse rio passe agora e inunde a sua vida. Que esse rio passe agora e inunde a sua vida. Como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Espírito de Deus, que estava na criação, parando sobre as águas, criando um ambiente de vida, para sobre o teu povo agora, Senhor. Meu Deus, se há pessoas aqui com dificuldade de perdoar outros, que perdoe. Que o teu Espírito agora o renove e ele faça nascer o desejo de perdoar, o desejo de pedir perdão, de se arrepender. Quando o Espírito Santo vem na nossa vida, ele faz coisas extraordinárias. Ele muda a nossa história, ele quebra as cadeias. Ele faz de pessoas frágeis, tímidas, pessoas cheias do fogo, que vão conduzir um avivamento. Eu oro, meu Deus, que essa unção esteja sobre todos nós, cada um aqui, pai de família, mãe, filhos, vizinhos, amigos de trabalho, cada um aqui possa estar recebendo e transmitindo essa unção do Senhor. Diga assim: em nome de Jesus, eu declaro que a minha vida está nas mãos de Deus. Porque Ele vive, Posso crer no amanhã. Cante com a convicção de que tem o Espírito ativo, o Espírito Santo ativo em você. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Dê um grande aplauso ao Senhor. Aleluia. Eu declaro em nome de Jesus, não tem nenhuma pessoa aqui que irá se perder. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, você está sendo abençoado também agora. Você está nessa grande corrente do Espírito que vai nos levar para um nível mais alto na vida cristã. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que você participe desse jejum e tudo comece a mudar na sua vida a partir de hoje. E nós sejamos um foco de influência do reino de Deus nessa cidade, para a glória de Jesus. Tem uma semana de muita vitória, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.